Você sabe quais os cuidados especiais que a gente precisa ter com os nossos prematurinhos? Olá, mamãe, eu sou a Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente estou me especializando em pediatria. O meu objetivo é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a prematuridade. A gente sabe que quando um bebê nasce, ele precisa de muitos cuidados especiais, mas os prematuros ainda mais, eles são mais vulneráveis a quase tudo. A gente precisa ter um olhar muito mais atento à vida e aos cuidados desses pequenininhos. Mas antes disso, vamos começar conversando sobre o que é a prematuridade. Um bebê prematuro é aquele que nasceu antes de completar 37 semanas de idade gestacional, ou seja, a criança nasceu antes de ter 37 semanas da concepção. Essas crianças, elas não ficaram dentro da barriga da mamãe tudo que elas deveriam ficar, que é mais ou menos uma gestação, a gente espera que seja ali por volta de 40 semanas de idade gestacional, e essas crianças tiveram que, por algum motivo, ou saírem da barriga da mamãe através de uma cesariana, ou as mães tiveram um trabalho de parto prematuro, né? Esse trabalho de parto veio antes do esperado, e algumas vezes a gente vai saber qual que é a causa dessa prematuridade, enquanto outras vezes a gente não vai saber qual foi a causa. Mas infecções, problemas na placenta, doenças da própria mamãe, podem ser algumas causas que fazem essas crianças nascerem antes do esperado, para uma gestação completa, né? Para a criança poder receber tudo que ela precisa receber ali da mamãe, para poder crescer tudo que ela precisa crescer. E a gente vai avaliar essas crianças e ter cuidado com essas crianças desde o momento em que elas saem da barriga da mamãe. Logo que a criança sai da barriga da mamãe e a gente sabe que é um bebê prematuro, a gente precisa se preocupar com algumas coisas, dentre elas a regulação térmica. Os bebês prematurinhos, eles têm uma facilidade muito maior de perder calor, porque eles têm uma área corporal menor. Eles têm menos tecido cutâneo, ou seja, eles perdem calor com muito mais facilidade. E ele acabou de sair de um lugar bem quentinho e vai entrar para um ambiente, né, que é o mundo fora da barriga, que é cheio de estímulos, passa vento, tem o frio, né? E a gente precisa proteger essas crianças dessa de perder esse calor para elas não entrarem numa hipotermia, né? Para elas não ficarem com o corpinho mais frio do que elas deveriam. A gente precisa manter elas aquecidinhas. E para alguns prematuros a gente vai precisar colocar ele dentro de algum saquinho. Alguns outros bebês vão precisar ir para dentro daquela luz que esquenta logo na incubadora, né? Logo quando eles nascem. Depois que essa criança sai de dentro do ambiente hospitalar, né, porque alguns prematuros vão precisar ficar ali na unidade de terapia intensiva, na UTI por um período, né, para poderem engordar, para poder crescer um pouquinho antes de sair do hospital, ou se teve algum problema, para até que se resolva tudo isso. E mesmo quando eles estiverem em casa, a mamãe ainda vai precisar se preocupar com essa questão dessa regulação térmica que essas crianças têm, porque vai ser precisar muito manejar a questão de botar muita roupa e essa criança acabar tendo uma desidratação, porque vai suar demais se ela morar num ambiente quente e você encher ela de roupa, e por outro lado você não deixar ela passar frio. Então o prematuro precisa desse equilíbrio, precisa dessa avaliação. E a gente tem vídeo nos nossos canais explicando como é que você vai avaliar se o seu filho tá com frio, se ele tá com calor, para você saber escolher qual a melhor roupa de colocar nele. A outra coisa que a gente vai precisar se preocupar dos prematurinhos, logo no começo já, é com a alimentação. As crianças prematuras que nascem com baixo peso, né, alguns prematuros vão ter baixo peso também, outros não, a gente vai precisar avaliar sempre quanto que tá esse açúcar no sangue dessas crianças. Como elas não têm muita gordura, então elas não têm muito estoque para o açúcar, para a energia no sangue delas. E muitas das crianças já não nascem sabendo mamar no peito, né? Muitas das crianças não têm o reflexo, a coordenação de sugar o peito da mãe. Então a alimentação é outra coisa que a gente vai precisar vigiar muito na vida dessas crianças desde o começo. Algumas crianças a gente vai precisar fazer um furinho no pé para avaliar como é que tá o açúcar no sangue dele. Então vai precisar ter esse cuidado da alimentação, é muito mais para o ambiente hospitalar. Depois que a criança sai do ambiente hospitalar, ela vai ou sair de lá mamando no peito, ou ela vai sair de lá recebendo uma fórmula infantil apropriada para a prematuridade, porque existem fórmulas infantis apropriadas para a prematuridade, mas o esperado é que ela saia do hospital já com a alimentação dela consolidada.
No acompanhamento que a gente vai fazer dessas crianças, logo que elas saem do hospital, uma coisa, antes de falar do acompanhamento em relação às consultas de rotina, uma coisa que a gente já precisa olhar em todos os bebês é a questão do risco de infecção. Os bebês, eles nascem, eles não receberam vacina, eles têm alguma proteção que eles receberam através da placenta da mãe, vão ter a proteção que se mamar no peito, né, se tiver um aleitamento materno, vai receber através do leite materno da mãe, mas o prematuro, ele é ainda mais vulnerável, a imunidade dele ainda não está totalmente consolidada, o pulmãozinho dos bebês prematuros também não está totalmente formado, então são crianças muito mais vulneráveis à infecção e principalmente infecções respiratórias. Uma infecção respiratória, uma gripe num bebê prematuro é avassalador na vida dele porque ele não tem reserva para aquilo, ele não tem pulmão pronto para aquilo, o espacinho que passa o ar num bebê prematuro é muito pequeno. Se acumula catarro ali, a criança vai ficar muito cansada, vai ficar muito... vai ser desesperador uma infecção respiratória num bebê prematuro. Então, a gente não tem como blindar as crianças de tudo, mas a gente tem como evitar muitas coisas. Por exemplo, evitar ambientes fechados, aglomerados, com muitas pessoas, manter sempre a casa circulando vento, né, a casa arejada, evitar o contato com pessoas doentes, inclusive com outras crianças. A gente já tem que fazer isso com todos os bebês, mas com os prematuros ainda mais, porque eles são mais vulneráveis. Então, um bebê ter contato com uma criança ali que tá na idade escolar, que frequenta a creche, meu Deus, isso, as crianças, elas são transmissores e a gente nem sabe que tá com um vírus, aí chega perto do bebê, transmite o vírus para esse bebê pequeno. Então, é muito importante evitar o contato com pessoas doentes e o máximo de pessoas que puder evitar ali dentro da casa de um bebê prematuro que acabou de chegar em casa, tem que estar ali só quem é realmente essencial pro cuidado dessa criança. Outra coisa, lavar sempre as mãos antes de tocar na criança, antes de alimentar a criança. A gente precisa também, mesmo os pais e as mães, ter esse cuidado da lavagem das mãos para evitar e proteger essa criança do risco de infecção. Agora, falando sobre como é que a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa criança, seja para o crescimento em estatura, em peso, seja para o desenvolvimento neurológico dessa criança, né, quando ela vai segurar o pescoço, quando é que ela vai sentar, a gente avalia essa criança respeitando a prematuridade dela. Não tem como a gente comparar uma criança que nasceu prematura ali de 35 semanas com uma criança que nasceu de 40 semanas, porque essa criança, ela vai ter o tempo ali que ela deveria estar indo dentro da barriga, que ela vai fazer isso fora da barriga. Então vai ser muito mais cuidadosa a avaliação que a gente vai precisar fazer com essa criança. E a gente avalia essas crianças prematuras por uma coisa chamada idade corrigida. A gente tem a idade cronológica, que é, por exemplo, essa criança nasceu ontem, então hoje ela tem 1 dia de vida. Isso é uma idade cronológica. Amanhã ela vai ter 2 dias de vida e por aí vai, né? A idade cronológica é o tempo mesmo do nascimento dela. E a idade corrigida é um cálculo que a gente faz para respeitar essa criança como se a gente equiparasse ela para ela ter nascido com 40 semanas. Assim, vamos supor que ela nasceu com 35 semanas. Aí mesmo que ela nasceu hoje, ela só vai completar 40 semanas daqui 5 semanas, né? Consegue acompanhar essa conta comigo? Ó, vou explicar de novo. Ela nasceu com 35 semanas de idade gestacional. Hoje ela nasceu com 35 semanas de idade gestacional. Daqui 5 semanas pra frente do dia de hoje, ela vai ter 5 semanas de idade cronológica, né? Vai ter 5 semanas de idade de vida, né? Mas ela ainda ela seria o momento certo para ela ter nascido. Ou seja, daqui 5 semanas pra frente é que era a idade dessa criança ter nascido se ela tivesse nascido no tempo correto. Então a gente vai sempre considerar essas 5 semanas de perda que ela teve dentro da barriga. E a gente vai avaliar isso sempre para a questão do crescimento dela. Então a gente vai sempre entender que o prematuro não vai crescer na mesma velocidade que uma criança que nasceu no tempo certo. A questão do desenvolvimento, a gente não vai esperar que, por exemplo, essa criança que nasceu com 35 semanas, já com 1 mês de idade cronológica, né, ou seja, daqui 1 mês do nascimento dela, ela esteja segurando o pescoço durinho. A gente não vai esperar isso, porque a gente vai entender que essa criança teve o atraso do que ela perdeu ali dentro da barriga da mãe dela. E esse cálculo a gente faz tanto para o desenvolvimento quanto para o crescimento, e a gente também faz esse cálculo para a alimentação. A criança que nasceu prematura, ela não vai começar a comer comidinhas, né, com 6 meses de vida, né? Nenhuma criança tem que começar a comer ali, fez 6 meses, e a hora de começar a comer, isso não é verdade para nenhuma criança. Porque a gente precisa avaliar os sinais de prontidão dessa criança. E a gente também tem vídeo aqui nos nossos canais explicando quais são esses sinais de prontidão para começar a introdução alimentar.
Mas o bebê que nasceu prematuro, com 6 meses de idade cronológica, ou seja, quando ele completar 6 meses do dia que ele nasceu, ele não vai ter os 6 meses exatos, porque a gente precisa sempre considerar o tempo que ele perdeu de estar lá dentro da barriga da mãe dele. Então a gente vai usar a idade corrigida. A gente vai fazer uma conta e só quando essa criança tiver tido o tempo de completar 40 semanas dentro da barriga da mãe dela, né? Mesmo que tenha sido fora da barriga, ou seja, aquele que eu expliquei pra vocês, nasceu com 35 semanas, a gente vai dar sempre 5 semanas extra fora da barriga. Aí quando ele fizer 5 semanas fora da barriga, que aí seria o momento certo pra ele nascer, é que a gente vai começar a contar mesmo a idade dessa criança. Isso não é usado pelas pessoas leigas, então você, mamãe, não vai usar, mas nós, médicos, os pediatras, nós vamos usar sim na hora de avaliar essa sua criança para começar a introdução alimentar dela. Então, a introdução alimentar dos bebês prematuros precisa ser indicada por um médico, por um pediatra, para a gente avaliar tanto essa questão da idade corrigida quanto os sinais de prontidão para essa criança poder começar a introdução alimentar, porque se ela não estiver pronta para começar essa introdução alimentar, vai ter muito mais risco dessa criança engasgar, dessa criança não lidar bem com a alimentação e vai ser mais problema ainda. Então, para ser uma introdução alimentar com segurança, a gente precisa da avaliação de um pediatra. Além disso, a gente vai ter também que avaliar a suplementação dessa criança. Toda criança, quando ela nasce, ela precisa já começar a suplementar a vitamina D. E ali, a depender de fatores de risco, do peso que nasceu, as crianças também precisam suplementar ferro, né? Mas o bebê prematuro, além da vitamina D e do ferro, e do período em que ele vai começar essa suplementação do ferro, também vai ser diferente. E vai ter outras coisas que a gente vai precisar suplementar de vitamina na vida desse bebê prematuro, porque é geralmente no final da gestação que essa criança recebe a maior parte, por exemplo, das vitaminas que a gente precisa para formar os nossos ossos, para fortalecer os nossos ossos. Então, quando a criança sai, a gente vai precisar avaliar se ele tem algum problema de deficiência desses minerais, dessas vitaminas que a gente precisa para formar os nossos ossos, e se for necessário, a gente também vai precisar suplementar nesses bebês prematurinhos. Acho que a gente conversou sobre algumas coisas aqui. Existem muitas outras coisas pra gente precisar ficar de olho no bebê prematuro. Se você é mãe de um bebê prematuro, manda aqui nos comentários a sua dúvida sobre alguma coisa específica da prematuridade ou mesmo dos cuidados de um bebê que não é prematuro, que a gente vai te responder. Um beijo e até a próxima!